A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vou pegar nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Eu vou começar a ler para vocês o versículo 1, que a palavra ela fala assim: O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Aqui, irmãos, Deus estava falando sobre a Páscoa. Só que Deus pediu que eu entrasse dentro desse versículo para falar para você que o que ele tem para fazer dentro da sua história durante esses 12 meses do ano, que se iniciaram agora, o principal mês vai ser esse mês de janeiro. Então, esse vai ser o principal mês na sua vida. Vai ser o principal mês ao qual Deus vai trabalhar dentro dele com milagres. E Deus pediu que eu falasse a respeito de milagre. Porque tem pessoas aqui que você carrega promessas que Deus te fez, mas você não tem uma concepção, um entendimento dos milagres que Deus executa, da maneira como Deus trabalha. E tem hora, irmãos, que nós estamos no cenário que a gente não vê muitas coisas mudarem, mas não quer dizer que Deus não está fazendo milagres sobre a nossa história. O milagre, a palavra milagre, significa algo sobrenatural, uma manifestação vindo de algo que não existe nessa terra, que foge do poder humano, que foge da nossa concepção natural das coisas. É algo surreal, sobrenatural, que vem de um Deus que pode todas as coisas. É uma manifestação de Deus sobre a nossa vida, sobre a terra, sobre as coisas, ao qual o nome dele será reverenciado, manifestado, será glorificado sobre a nossa história. Então, tudo que você vê que foge à concepção humana, toda a criação, quando você nota a criação, que você vê o mar, o rio, como que se formou, que você começa a estudar, né, a junção da terra, e você começa a ver as estrelas, você vê que tudo isso é sobrenatural. Quer dizer, existe uma manifestação de Deus em todas as coisas ao qual nós contemplamos, necessitamos para poder sobreviver. Quando você começa a analisar você em si, o seu corpo humano, aquilo que você é como pessoa, você começa a perceber que você não nasceu do nada, alguém te criou, você veio de algum lugar. E a Bíblia explica que nós somos a semelhança do Senhor. Então você começa a ver em você que você é um milagre de Deus e você também é a semelhança do seu Criador. Então todas as vezes que Deus fala sobre milagre na minha vida e fala sobre milagre na sua vida, ele está falando de algo sobrenatural que foge à compreensão humana. Eu vou te dar um exemplo da primeira manifestação de Jesus, que ele estava aqui em forma humana, ele estava como eu estou hoje, como você está aí. Então ele veio em forma humana, cumprir um grande propósito nessa terra. E a primeira manifestação de Jesus foi operando um milagre em um casamento, transformando a água que tinha naquela época, porque o vinho tinha acabado, e ele transformou aquela água em vinho. Algo sobrenatural. Porque mesmo que o homem tentasse fazer vinho daquela água, não daria certo. Porque o vinho que o homem cria, ao qual nós bebemos, que seja o suco, né, de uva que você toma, vem da fruta, vem da uva. Então, fazer ali um suco de uva ou um vinho de água, para o homem seria impossível. É algo que dentro das nossas condições não tinha como ser feito. Precisaria da fruta para poder fazer aquele vinho. Mas Jesus, dentro do poder que ele tinha, da conexão que ele tinha, ele como Deus nessa terra, apesar de estar em forma humana, ele tinha poder de operar milagres. Então, Deus faz coisas na nossa vida muitas vezes, ele chega para você e fala assim, olha, essa semana estou operando um grande milagre na sua vida. Aí não acontece nada no seu âmbito natural. Você está com a sua rotina, você vai trabalhar, você cuida dos teus filhos, dos teus netos, da tua casa, você vai fazer suas coisas e nada de sobrenatural aos teus olhos
não está acontecendo nada. Aí você começa a se revoltar porque você não viu nada. Porém, Deus está trabalhando no sobrenatural, que vai chegar um determinado momento que você vai entender que Deus fez um milagre. E aí você vai conseguir contemplar esse milagre. Porque Ele faz muito isso na nossa vida. Às vezes você está numa situação difícil, vou dar exemplos para você entender. Você está numa situação extremamente difícil financeira, você está negativo. Então você está negativado, você precisa limpar o seu CPF, você precisa fazer vários processos. São dívidas antigas, coisas muito, altas, dívidas altas, que requerem um recurso que você não tem. Alguém provocou isso na sua vida, ou a situação ficou difícil, você teve que viver situações ao qual você teve que abrir mão dessas contas muitas vezes para sobreviver. Eu tive fases na minha vida que ou eu comia ou eu pagava conta. Então, foram situações difíceis e escolhas complicadas que tinha hora que eu não sabia o que eu fazia. Então, tinha hora que eu pagava conta e tinha hora que eu não pagava porque eu precisava comer, que se eu não comesse eu morria. Então, existem determinadas situações que a gente passa na vida que traz lições pra gente. Mas quando você está na presença de Deus, que você está numa condição dessa, o que Deus fala na palavra? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, o que é espiritual, você entrega ao Senhor. Aquilo que é do homem, as nossas obrigações dentro de uma sociedade, nós vivemos hoje uma sociedade capitalista, então existe todos os tributos que você tem que pagar. Na época de Jesus já tinha isso, né? Então, você tem que pagar os teus impostos. E aí, Deus sabe que você está numa condição difícil. Aí ele chega para você e fala, olha, estou operando um grande milagre na sua vida durante essa semana. Aí você fica confuso, porque você espera um monte de outras coisas, você quer ver esse milagre. Porém, Deus está trabalhando em situações, em lugares que você não pode ir, mexendo em coisas, em papéis, em documentações, mexendo no número do seu documento, movimentando várias situações para ele poder regularizar a sua situação atual, para colocar você dentro de um padrão de honestidade, aonde você será honrado, aonde portas para você lá na frente serão abertas, uma vez que você tiver totalmente positivizado, com seu CPF em dia, com as suas contas em dia, com todas as negociações em dia. Então, às vezes, existem determinados desacordos comerciais que você passa, que não é que você é desonesto, mas você passou por situações difíceis que você não conseguiu, talvez, pagar o empréstimo no banco. Você não conseguiu pagar as taxas quando você parou de usar a conta do banco, que isso acontece muito. Às vezes você ficou devendo numa loja, você ficou numa situação complicada. Então, ele chega para você durante um período, ele fala, olha, estou operando um grande milagre para você durante essa semana. Então, ele está fazendo algo impossível, que aos teus olhos não teria como. Nem o homem te ajudar, não teria como mexer em determinadas coisas. E você não teria condições nenhuma no momento em que você se encontra de fazer isso. Aí você fala assim, Dela, mas demora muito. Demora por quê? Porque você passou por períodos grandes na sua vida, levando tombos, sendo defraudado de algum jeito, levando prejuízos de várias formas, seguindo caminhos que eram subterfúgios que não te trouxeram benefício algum, te complicaram mais ainda, e Deus precisa de um tempo, dentro do tempo burocrático que nós vivemos, para operar determinadas coisas. Então ele começa a encaixar coisas. Ele começa a encaixar algumas coisas. Eu vou falar um outro exemplo para você entender. Tá? Que tem pessoas aqui que têm uma dúvida enorme, tem pessoas que estão revoltadas com Deus, achando que está esquecido e que Deus não vai fazer o que te prometeu. Nós vivemos um ano aí há um tempo atrás, muito complicado, porque nós passamos por um processo de quarentena. Foi um processo em que nada funcionou. Ficou tudo parado, estagnado. Então teve vários processos que Deus tinha que fazer durante aquele período, que Deus não fez. Porque tudo ficou parado. Deus estava com outro propósito diante daquilo. Então aquilo retardou muitas coisas na vida de muitas pessoas que estavam esperando determinados milagres. Trouxe muitas dores do processo? Trouxe. Mas diante de alguns processos que Deus tinha prometido fazer na sua história, teve retardo. E nós não podemos esquecer que o plano espiritual maligno, ele existe. Os demônios estão aí e vieram para matar, roubar e destruir.
Então, todas as vezes que acontece algo, eles entram para retardar as bênçãos que Deus tem para fazer e principalmente os milagres. Por quê? Porque eu acabei de explicar para você. O milagre é algo sobrenatural que todas as vezes que ele é manifestado na vida do povo de Deus, o nome de Deus é glorificado. E ele não quer isso. Porque através da glorificação de Deus na minha vida e na sua vida, existem libertações que acontecem. Porque pessoas passam a ver na minha vida e na sua vida o manifestar de um Deus até então que ela não conhecia. Até então que ela não tinha visto. A história de Jó é muito clara nesse sentido. Pessoas talvez que não, proferissem a mesma fé de Jó, que conheceram Jó numa ascensão, muito rico, muito poderoso. Viu ele com filhos, todo mundo com saúde, muito dinheiro, o homem era poderosíssimo. Hoje, se eu fosse tentar descrever a riqueza que Jó tinha naquela época, fica até difícil. É como, vou colocar aqui, né, que a fonte, uma das fontes econômicas maiores que existe no Brasil seria no estado de São Paulo. Suponhamos que ele fosse dono do estado de São Paulo inteiro e de toda a economia que acontece ali. Estou dando só um exemplo, tá, irmão, para vocês entenderem. Ele era um sheik rico, um homem, um árabe poderoso. E ele ficou numa situação difícil. Os demônios não tiraram a vida dele, mas tirou a vida dos 10 filhos, deixou eles sem nada, com uma lepra que ele era comido vivo. Ele ficou sem os lábios, então aparecia a arcada dentária dele todinha, mas ele não tinha os lábios. Ele ficou deformado. Era um homem que cheirava mal, que a carne estava apodrecendo. E ele passou por todo esse processo confiando, esperando o tempo de Deus. Irmãos, creio eu que foi um tempo demorado. Lá não especifica o período, mas eu acredito que não tenha sido muito rápido esse processo. E pessoas do lado julgando, porque o processo dele era difícil, um homem que perdeu tudo, não dá para você entender, né? Quando você vê uma pessoa muito poderosa, que você vê a pessoa sem nada, e ele era um administrador, ele sabia o que estava fazendo, ele cuidava bem daquilo que ele tinha. Tanto que ele entregava as ofertas para Deus, a parte dele, e ele ainda fazia pelos filhos. Então ele tinha uma vida voltada, né? Um coração voltado para Deus. Mas Deus foi deixando acontecer tudo aquilo na vida dele. E as pessoas sem entenderem. E a esposa vendo o marido comendo vivo, já tinha passado pela dor de ter perdido 10 filhos. Ela questiona, por que que você não nega esse Deus e morre? Porque o sofrimento era grande. Mas o que que acontece? Deus deixa muitas vezes a gente viver uma situação aos olhos dos outros bem críticas e a gente passa por processos difíceis para que ele possa manifestar a glória dele na nossa história, operando milagres. Então, quando Deus faz a restauração na vida de Jó, muitas pessoas ali, até os próprios amigos, não acreditaram no que estavam vendo. E Deus usou até os supostos amigos que julgaram ele o tempo todo, ao invés de ajudar, só trouxe julgamento e questionamento. Deus ainda usou para abençoar a vida dele. E Deus restituiu 2 vezes mais do que ele tinha. Restituiu a vida dele toda. Deus deu mais 10 filhos, deu mais vida, tempo de vida para ele poder aproveitar as coisas, restituiu toda a saúde dele. Então, Deus fez o milagre na vida dele para que o nome dele fosse glorificado e ele se manifestasse. Creio eu, aqui no caso sou eu que estou falando, irmãos, que pelo jeito ele tinha 3 amigos, não existia só ele naquela região. Creio eu que muitos que não acreditavam em Deus naquela época passaram a acreditar quando houve a restituição na vida de Jó. Então tem hora que acontece algumas coisas na nossa vida que a gente não entende o processo, mas não quer dizer que Deus não esteja fazendo milagre. E Ele está fazendo exatamente o sobrenatural em situações que você não tem condições de colocar as mãos. Às vezes você pode até ter conhecimento de pessoas que têm patentes, de pessoas que têm diploma, pessoas que têm cargos públicos, que têm um poder aquisitivo, que não vão conseguir te ajudar. Então ele vem e opera o sobrenatural. E às vezes você não vê. Você só vai sentir esse sobrenatural de Deus lá na frente. Quando as peças começam a se juntar e a sua vida começa a fluir. De repente, ele dá uma limpada aí no seu CPF, faz com que tudo seja regularizado.
traz aí uma condição do nada que você não sabe nem explicar como que aconteceu aquilo. De repente, dívidas antigas, desacordos comerciais antigos não aparecem mais, aquilo some. Ou quando vem, ele permite muitas vezes até vir para sua vida, mas ele diminui algo que era imenso em termos de valores e faz um negócio desse tamanho. E aí ele te dá todo o recurso para você pagar. E quando você vê, você está com a sua documentação toda regularizada. Então tem hora que para ele fazer você crescer financeiramente, para ele colocar coisas na sua mão, para que você não venha perder, ele precisa voltar lá no teu passado, operar grandes milagres no seu passado, transformar água em vinho, te trazer alegria com relação a muitas coisas que ficaram travadas no seu passado, para que ele possa te dar um recurso lá na frente. Porque como que ele vai te dar uma conta corrente se você não tem a documentação correta para entrar dentro da parte burocrática do sistema que a gente vive? Não tem como. Ele pode operar o impossível? Pode. Mas Deus gosta das coisas certas. Deus gosta de fazer as coisas de uma forma que o povo dele não venha ter problemas lá na frente. Porque Satanás também está aí trabalhando. Então, do mesmo jeito que ele pode criar uma situação, que muitas pessoas aqui já viveram situações sobrenaturais que não tinha como, mas apareceu dinheiro na sua conta, não tinha como você conseguir uma documentação. Tudo isso é milagre, ele está operando. E de repente essas coisas começam a se manifestar nas suas mãos, começa a fazer, sabe, você viver e receber isso, e Deus faz de um jeito que os demônios não conseguem depois desfazer o que Deus fez. Ele não consegue atrapalhar ou desmanchar aquilo que Deus já fez. Vai vir levantes? Vai. E tem hora que ele trabalha muitas vezes no oculto, ele trabalha no silêncio, para poder te dar grandes vitórias em público. Então ele vai montando situações para poder te dar recursos lá na frente. E Satanás vai trazendo muitas vezes levantes durante todo esse processo. Aí é a hora que muitas pessoas não têm entendimento e começam a se revoltar com Deus. Fala, Senhor, é muito levante. Não estou vendo nada. É só problema. É coisa quebrando. É o demônio isso. Minha vida travada. E Deus trabalhando no sobrenatural. Trabalhando de uma forma que você não está vendo para te dar grandes vitórias lá na frente. Quando você espera esse processo com Deus, quando você acredita no milagre, mesmo que você não vê, chega uma hora que Deus traz a sua liberdade financeira. Deus começa a movimentar situações e traz a sua independência. Ele começa a criar circunstâncias e te dar recursos para que você venha ter a sua independência. Sabe, às vezes residencial, que às vezes você mora de favor, às vezes você está vivendo numa situação que você está dependendo de outras pessoas. E aí ele começa a tirar toda a dependência que você tem e faz com que você caminhe de uma forma individual. Faz com que você comece a conquistar aquilo que ele tem para você. Só que isso leva um tempo, irmãos. Isso leva um tempo. Então, todo milagre que Deus faz pode ser instantâneo? Pode. Mas tem processos que ele precisa caminhar com a gente também durante o período em que ele está executando isso. Porque ele precisa amadurecer você. Ele precisa te ensinar a administrar muitas coisas. Começando pelos frutos dele. Porque tem coisas e lugares que ele vai te colocar que você tem que desenvolver os frutos do Espírito Santo. Se você não desenvolver, ele não vai colocar você em determinados lugares. Porque você não consegue desenvolver o amor da maneira como tem que ser desenvolvido, você não consegue desenvolver a paciência como tem que ser desenvolvido. Você não consegue, muitas vezes, diante daquilo que Deus está fazendo na sua vida, dividir com quem não tem. Então Deus tem que trabalhar toda uma situação com você. Quebrar o seu orgulho, que às vezes você não quer pegar as coisas nas mãos dos outros, você tem dificuldade. Porque eu tinha uma dificuldade enorme de pegar as coisas nas mãos dos outros. Porque todo mundo que me estendia as mãos acabava de me fazer um favor e me cobrava 2, 3 vezes o favor que tinha feito. Então eu tinha uma dificuldade enorme de pegar porque eu não queria ficar em dívida com ninguém. Eu não queria ter compromisso com pessoas nenhuma. Porque eu já tinha sofrido muitas humilhações e passado por vários problemas diante dessas situações. Já eu vou te ajudar e daqui a pouco começava a vir uma cobrança absurda. De fechar negócio com pessoas e a pessoa não ter palavra naquilo que ela firma com você. Não, ó, você contrata um serviço, a pessoa te dá um preço, daqui a pouco a pessoa vai lá, aumenta aquele preço,
você fez toda uma contabilidade com aquele primeiro valor que você conversou e daqui a pouco a pessoa é desonesta, ela vem e aumenta o valor. Aí você pede para a pessoa esperar um pouco, porque o serviço já foi feito, ou já está pela metade, ou está para terminar, e aí você pede para a pessoa aguardar um pouco, e a pessoa começa a te cobrar como se você fosse o caloteiro da história. Só que tentou levar vantagem em cima de você. Então a gente passa muitas vezes por várias situações desse tipo. E Deus precisa, dentro de tudo aquilo que a gente já viveu de negativo lá atrás, porque isso traz trauma pra gente. Chega uma hora que você tem medo de negociar, você tem medo de firmar contrato, você não acredita na palavra do outro, porque você só encontra gente desonesta na sua frente. E Deus precisa amadurecer você nesse sentido. E por que que Deus faz com que a gente, durante a caminhada, até durante o período da espera dos milagres, faz com que a gente tenha dependência dele? Porque ele quer que você entenda que você não está sozinho mais. Que você não vai depender de um boletim de ocorrência. Que você não vai ficar dependendo da decisão de um juiz. Que você não vai precisar ficar dependendo de alguém que te empreste um dinheiro para que você tenha recursos para pagar o honorário de um advogado. Porque ele vai resolver determinadas coisas que até então você, quando caminhava sozinho, você não conseguia. E aí ele começa a operar todos esses milagres na sua vida e você não começa a ter discernimento disso. Ele começa a trazer provisões para você. Ele começa a operar impossíveis na sua vida, operando os milagres e dentro desse milagre trazendo grandes bênçãos, que é aquilo que você necessita nessa terra para você poder caminhar e resolver determinados problemas. Então ele vai trazendo bênçãos para a nossa vida diante de um milagre que ele já está executando. Então ele precisa nos amadurecer durante todo esse processo para que ele possa fazer os milagres e colocar várias coisas nas nossas mãos para que a gente venha desenvolver aquilo que ele quer que a gente desenvolva. Porque vai chegar um determinado momento que você vai olhar e você vai falar assim, não, o combinado foi isso daqui, você vai exigir um contrato, você vai ler o contrato antes de assinar, você vai confiar em Deus diante de alguns processos que você vai passar. Pode até ser que Deus coloque alguns profissionais na sua vida que dê legalidade para o demônio dominar e tentar prejudicar o teu caminho, mas Deus vai te dar toda uma coordenada, sabedoria, condições, vai fazer justiça. Ele vai te dar, sabe, mostrar para você o caminho, te dar o recurso para que você saia dessa situação, vai levantar outra pessoa e assim ele vai fazendo até desenvolver e desenrolar os nossos processos. Então tem milagres, irmãos, que são instantâneos, tem milagres que são rápidos. Às vezes você ora por uma cura, a cura vem rapidinho. Mas tem processo de cura que demora um pouco mais. Então tem processos de milagres na nossa vida que não é que Deus não está fazendo. Ele já está fazendo o milagre de uma forma que você não está vendo. Para que você venha desenvolver e receber o que você precisa lá na frente. Então tem hora que ele promete coisas grandes para você. Às vezes ele vai te dar uma casa própria, por exemplo. Mas ele precisa criar situações. Ele precisa preparar você para determinados momentos. Ele precisa colocar o recurso na sua mão. Às vezes a casa que ele quer te dar está num bairro que ele já escolheu para você, só que a casa ainda não está construída. Então ele faz você ficar um determinado período esperando, aguardando. Enquanto isso ele está criando situações, fazendo alguém construir essa casa do jeito que você sonhou, no lugar onde ele escolheu, com os vizinhos que ele já preparou para estar ali do seu lado, porque Deus tem propósito em tudo. Naquela rua, naquela cidade, naquele bairro, naquela condição. E assim ele vai preparando. Tem hora que você ora querendo um apartamento, e aí você sonha com um apartamento tal. E Deus cruza a nossa vida, porque nós somos canal de bênção, é a igreja de Deus aqui nessa terra. Então ele vai usar você de alguma forma. Não é que ele não vai te dar o apartamento, mas ele vai colocar você aonde você vai ser usado também por ele. Então, a construtora ainda nem fez a planta desse prédio. Mas Deus já sabe o que você quer. E aí Deus começa a preparar o lugar, montar a situação. Aí vem aquela construtora, ele já escolhe. Vai sair daquela planta ali, vai construir, ele vai te dar condições. Você não sabe nem aonde que é, mas você está orando, você está confiando. Chega um determinado dia que ele mostra para você. Quando você chegar a ver o apartamento, ele já te deu toda uma estrutura burocrática para você adquirir aquele apartamento. Já te deu condições. Vai caber dentro do seu orçamento.
E assim ele vai caminhando com a gente. Então tem processos, irmãos, que são demorados mesmo. Tem coisas que ele demora um pouco mais para fazer. Mas não significa que ele não vai fazer na sua história. Não significa que ele não vai fazer. E cada pessoa tem um processo com Deus. Se você perdeu muita coisa na sua vida e você confiar no Senhor, você pode ter certeza que você terá a restituição de tudo que foi perdido. A história de Jó é um exemplo muito claro de tudo que foi arrancado dele, Deus deu em dobro. Então, se você teve um padrão de vida alto lá atrás, ele vai restituir. Você foi projetado para viver o que você viveu lá atrás. Porém, Satanás se irandou, fez o que, não deveria ter feito, entrou para devastar a sua história, você perdeu tudo, mas isso não significa que ele não tenha condições de restituir a sua vida. Te dá talvez uma condição melhor. Às vezes você tinha muitas coisas lá atrás que era difícil até de você administrar. E às vezes você nem tinha uma vida boa diante de tudo que você tinha. Às vezes você nem usufruía do que você tinha mais preocupação, dor de cabeça, cansaço em administrar o que você tinha, do que aquilo que ele vai te dar. Talvez ele te dê um pouco menos, mas o pouco menos que ele vai te dar, você vai ter uma vida muito mais saudável, você vai ter uma vida muito mais folgada, você vai viver talvez num luxo que você não vivia lá atrás, você vai comer muito melhor do que o que você comia lá atrás, quando você tinha uma quantidade maior de coisas. Então, quando a gente começa a limitar Deus na nossa história, fica muito difícil, porque você começa a atrapalhar o processo de Deus na sua vida. Você começa, a complicar o processo dele na sua história. E tem hora que ele está querendo fazer coisas na sua vida que você nunca viveu. Ele está querendo te dar uma condição que você não teve lá atrás. Que você acha que o que você perdeu você nunca mais vai recuperar. E Deus fala na palavra, não se compara o que eu vou trazer para sua vida, o que você perdeu lá atrás. Porque você conheceu aquela realidade do seu passado. Mas você ainda não viveu a realidade de Deus aqui. Porque você não está confiando e você está desesperado achando que Deus não vai fazer nada na sua história. E Deus tem coisas maravilhosas para poder te dar e fazer. Irmãos, eu conheci pessoas que tinham patrimônios imensos, não conseguia viajar. Só viajava a trabalho, não tinha lazer. Só vivia para o trabalho, não vivia para a família. Não cuidava da saúde, porque só ficava ali vivendo aquilo que Mamon oferecia. Chega uma hora que Deus tira tudo, se apresenta, a pessoa fica no zero, do nada. Uma hora ele dá uma infraestrutura para essa pessoa, que ela consegue ministrar a palavra, ela fala de Deus, ela mora melhor, aí ela começa a viajar, ela começa a ter tempo para a família. Deus começa a restaurar. Porque o demônio ele dá com uma mão, ele tira com a outra. Tudo que o demônio dá, ele pode até dar um crescimento para alguém. Ele pode dar uma suposta vida maravilhosa para alguém. Que ele vai iludir. O lado espiritual da pessoa está totalmente morto. Ela só está vendo aquilo que é material que está na frente dela. Mas ela não tem muitas vezes qualidade de vida. Porque você ter dinheiro, muito dinheiro, não significa que você tem uma qualidade de vida. Qualidade de vida é outra coisa. Então Deus chega para restituir, ele dá uma qualidade de vida. Ele te dá uma estrutura para você viver e que você não venha perder aquilo que ele vai te dar. Você vai ter problemas na caminhada, ele não promete para a gente uma vida, sem problema. Uma vida só de rosa, sem espinhos. Não vai ter espinhos. Porém, você vai ter uma outra estrutura para enfrentar determinadas situações. E você vai dar muito mais valor à vida que você tem com Deus e aquilo que Deus está te entregando, porque você vai ter qualidade de vida, porque com Deus nós temos qualidade de vida. Uma pessoa que não tem vida com Deus, ela não tem qualidade de vida, ela não tem paz, ela não tem sossego. Vive rodeado de falsas pessoas. Enquanto ela tem alguma coisa, ela é lembrada, ela é convidada, ela é cortejada. Se uma hora ela fica sem nada, os amigos são os primeiros que correm, porque ela não tem mais nada para oferecer. E nós que temos vida com Deus, a gente sabe que não é assim que funciona. Nós temos um Deus que cuida da gente 24 horas por dia. Você pode ficar sozinho de pessoas. Você pode ficar, sem as suas contas gordas no banco, mas você sabe que você tem um Deus provedor. Então, quando você para de se revoltar com Deus e você começa a aceitar a palavra na sua vida, você não sabe o que ele está fazendo.
talvez durante a semana que ele está falando para você que ele está operando um grande milagre na sua vida, você não está vendo nada, mas você pode aguardar que esse milagre vai se manifestar na sua história daqui para frente. Lembra quando ele foi fazer o milagre da água para o vinho? O que Maria falou para os funcionários da festa? Faça exatamente o que ele está falando, o que ele está pedindo. Eles foram lá, pegaram a quantidade de água que Jesus pediu, não questionaram nada, fizeram exatamente o que ele havia mandado, e ele, no momento certo ali, transformou aquela água em vinho, e o melhor vinho ficou para o final da festa. Que eles faziam o contrário, serviam o melhor vinho no início e deixava os que não eram tão bons para o final da festa. E ele honrou aquele casamento, porque ficar sem o vinho ali era uma vergonha para os noivos na época, né? Para a família do noivo, da noiva. Então Deus faz isso na nossa história. E tem hora que as pessoas não entendem o processo e começam a se revoltar. Eu pego muita gente revoltada. Tem hora que eu respondo alguns comentários aqui, às vezes no privado, quando eu consigo responder, e as pessoas que muitas vezes eu evangelizo, que Deus coloca mais próximo de mim, que fica numa revolta enorme, mas não tem paciência de deixar Deus trabalhar. Quando eu tive um AVC, irmãos, que estourou uma veia na minha cabeça, Deus fez uma cura. Para mim foi uma cirurgia, porque ele me colocou para dormir das 9 horas da manhã até umas 5, 5 e meia da tarde. Na verdade, eu desmaiei. Só que a minha cura, na verdade, para que não houvesse sequela, ele me deixou um coágulo no meu cérebro. Todo o processo foi feito durante a semana, os dias que estavam por vir. Então eu tive tontura, antes de estourar a veia, eu tinha dores de cabeça absurdas. Ele já tinha meio que me dado um sinal de que isso estava para acontecer, que era para eu controlar o meu emocional. Então eu estava vivendo já dentro de um deserto, passando situações difíceis, eu estava num processo em que eu estava passando fome, então envolve um monte de situações que vai fazendo com que tudo isso fique, sabe, tendo um peso muito grande e o nosso corpo começa a explodir de algum jeito. Então são as doenças psicossomáticas que a gente tem. Fora o que eu já tinha passado no meu passado, que já era uma carga muito grande, que Deus precisava me libertar de várias amarras, né? De várias situações que foram feitas lá atrás. Então, vários bloqueios que eu tinha, eu precisava ser desbloqueado. Mas o processo da cura aconteceu durante a semana. E durante os meses que estavam por vir, Deus foi me orientando com relação à alimentação, foi me ensinando um monte de coisa. Então, tem hora que a gente quer um milagre, sabe? Só o livramento que ele me deu, de não me deixar com sequela nenhuma, eu não posso nem reclamar, eu só tenho que glorificar o nome de Deus para o resto da minha vida. Então eu sempre falo para as pessoas o que ele fez na minha história, porque eu tive realmente CVC em 2015 e as pessoas olham para mim e falam, não, mas como que, né, não ficou com sequela nenhuma? Não fiquei. Então já foi um grande livramento, já foi um grande milagre que ele fez. E depois ele foi fazendo, foi restaurando. Então ele vai fazendo muito isso com a gente. E tem hora que você não vê determinadas coisas e você acha que Deus não está fazendo. E existem vários milagres que Deus está executando nos bastidores, vamos dizer assim, que daqui a pouco você vai ter noção do que ele fez. Porque ele vai criar situações para poder colocar você diante de um cenário que ele já determinou, que ele já escreveu, tudo já existe, só que você precisa estar preparado. E existem várias coisas na nossa vida que provocam na nossa história. Ou que a gente mesmo comete determinados erros que precisam ser consertados, para que Deus coloque você aonde ele já determinou que você tem que estar. Então, às vezes é um ministério que Deus prometeu para você que é grandioso, e Deus não quer que você entre de qualquer jeito. Porque você sabe que perseguições existem. Você sabe que vão vasculhar sua vida, vão procurar saber de um monte de coisa. Então ele quer fazer as coisas regularizadas, tudo direitinho, para que você venha ter paz lá na frente. Então, todas as vezes que Deus falar que vai operar um milagre na sua vida, lembre-se disso. É o sobrenatural que Deus está operando na sua história, que muitas vezes você não vai ver de imediato, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Daqui a pouco, você vai começar a falar que Deus fez isso, você vai começar a receber aquilo, coisas vão acontecer na sua história.
Aí Deus vai começar a te dar uma empresa, Deus vai começar a caminhar você para determinados lugares, vai fazer com que pessoas, até anônimas, venham te abençoar de algum jeito, porque ele está operando o sobrenatural. Ele está mexendo em coisas, ele está usando pessoas que você não conhece, que nunca te viu, para poder te beneficiar de algum jeito. Então, às vezes, é processo que você tem na justiça, que Deus está montando toda uma situação, operando um grande milagre que você não está vendo, você não tem acesso, mas que daqui a pouco você vai entender que a mão de Deus estava naquilo ali. Que era só ele para operar, era só ele para reverter aquele caso, era só ele para poder entrar e te dar uma grande vitória. Às vezes você fica um período esperando um emprego e Deus está preparando esse emprego para você e preparando você para entrar neste lugar, para que você seja um canal de bênção e que você não venha fazer tolices que talvez você tenha feito no seu passado, para que essa porta não seja fechada. Então ele vai montando situações, preparando você e fazendo você aguardar, mas não é para punir você ou para te trazer um cenário de vergonha, mas é para poder te estruturar para o que está por vir. Eu já vi pessoas, irmãos, de pedir para orar e eu orar, acompanhar o caso da pessoa, a pessoa descrever para mim o trabalho que ela queria, eu entrar em campanha de emprego, pedir, Deus abrir a porta. E eu ainda cheguei para ela e falei, olha, Deus está mandando falar para você, essa porta só você pode fechar. Então tenha sabedoria diante da porta que foi aberta, porque na hora de pedir para pagar preço, vem, pede, a gente vai, ora, faz. Na hora que a porta está aberta, não dá valor àquilo que Deus fez. Aí o que a pessoa fez? Primeiro probleminha, primeiro levantezinho que teve lá dentro, ao invés de buscar em Deus sabedoria. E Deus já tinha preparado, porque ficou um tempão sem trabalhar. Aí ao invés de buscar em Deus sabedoria para lidar, dá os 5 minutinhos da revolta, sabe aquelas crianças birrentas que começam a jogar brinquedo no chão? Aí vai, larga o emprego e ela mesma fecha a porta que Deus abriu e todo aquele preço que ela pagou durante todo aquele período que ela ficou esperando, ela jogou fora. Tem muita gente que faz isso. Então nós precisamos ter muita sabedoria na caminhada com Deus, porque Deus não vai entregar milagre para qualquer um. Precisa haver sabe, uma renúncia, um direcionamento, uma santificação. Precisa ter uma obediência e precisa entender o processo para que você consiga atingir o propósito com Deus. Você vai passar por um processo onde Deus está trabalhando. Então, toda palavra que Deus lançar na sua história, mesmo que você não entenda, até com relação à justiça que você está aguardando. Que às vezes ele fala, né? Estou fazendo justiça, estou indo no arraial do teu inimigo, estou operando isso, estou fazendo aquilo. E você não entende, porque você não está vendo nada. Mas você tem que confiar, porque se Deus está falando para você que ele está fazendo, ele está indo lá e ele está executando, ele está fazendo. Já tem alguma coisa acontecendo lá, a mão de Deus já está pesando naquela vida, que te trouxe transtorno, dores, traições, eu não sei o que fizeram com você, mas você precisa crer que o milagre de Deus em termos de justiça já está acontecendo naquele lugar, porque Deus está te avisando o que ele está fazendo, porque ele avisa tudo antes, ele não deixa a gente ser pego de surpresa. E tem hora que ele fica em silêncio porque ele está trabalhando em silêncio em determinadas coisas e ele precisa preparar você para você entender o que ele está fazendo no silêncio. Então ele tem que te dar toda uma sabedoria e você tem que estar preparado para receber a notícia que ele fez isso, fez aquilo, que ele vai te direcionar em determinados lugares. Tem hora que você está tão fixado para ir para um determinado lugar que você quer entrar numa porta, vou dar outro exemplo, amarela. E Deus tem uma porta verde para você entrar. Aí você está tão fixado naquela porta amarela que se Deus chegar para você e falar, olha, eu estou preparando uma porta verde para você e agora é o momento de você esquecer essa porta amarela. Ah, você vai se revoltar. Você não está preparado emocionalmente para saber disso. E você está fixo ali naquela porta amarela. Você está achando que o negócio é ali. Aí Deus espera passar um tempo, ele vai trabalhando aquela porta verde, ele vai montando toda uma infraestrutura. Enquanto isso, ele está trabalhando você para que na hora que ele chegar para você e falar, olha, essa porta amarela aqui eu não vou abrir porque eu tenho uma porta melhor para você e a cor dessa porta é verde. Aí você vai estar amadurecido para entender que aquela porta que Deus abriu para você é muito melhor do que aquela porta amarela que você queria entrar.
Aí, na hora que você estiver preparado, ele chega para você e fala, olha, agora eu vou colocar nas tuas mãos o milagre, aquela porta verde está aberta, você está preparado para entrar lá. Por isso que eu falo para vocês, ficar revoltado com Deus, porque as coisas não aconteceram ainda, porque você não está tendo paciência para esperar, porque você não está entendendo o processo que Deus está fazendo, é a mesma coisa de você jogar todo o teu milagre no lixo. Tem hora que você ora, que o cansaço bate. Aí Deus te entrega algo que nem alegra muito seu coração, que você já está tão cansado do processo que você está passando, que aquilo não tem nem graça. Só que aquilo ali é uma complementação de coisas muito maiores e melhores que ele vai colocar no seu cenário, que você ainda não entendeu. Mas ele entende o seu cansaço. E ele sabe que não é uma ingratidão. É um processo de exaustão que você chegou diante de todas as lutas que você passou e do processo que você teve que esperar. Então ele sabe diferenciar quando é ingratidão e quando é exaustão. E nós precisamos passar por esse processo sabendo que Deus está operando grandes milagres. Então Deus manda dizer para você que esse mês agora é o mês mais importante do ano. Por que ele está mandando falar isso para você? Porque ele vai operar inúmeros milagres durante esses dias. Tem milagres que você vai ver. Tem coisas que você vai perceber que é ele fazendo. Mas tem coisas que você não vai conseguir avistar, que você não vai conseguir entender, mas não significa que ele não esteja fazendo. Só que pelo fato de ser o mês mais importante, que eu li para vocês lá na palavra, ele avisa lá para Arão e para Moisés, esse é o primeiro mês. E ele manda dizer para você, esse é o nosso primeiro mês. Porém, no projeto dele durante o ano, é o mês mais importante do ano para as nossas vidas. Porque é neste ano que ele está fazendo o sobrenatural, operando milagres em lugares que nós não temos noção de onde ele está indo, como que ele está fazendo, para que nós possamos entrar nos outros meses obtendo grandes vitórias. Então, aguarda, porque durante esse mês ele vai operar coisas sobrenaturais, vai existir milagres que você vai ver, você já vai receber notícia, você já vai começar a ver uma movimentação de Deus em determinadas situações. Coisas que eram para terem sido resolvidas antes de virar o ano, mas por causa de algumas coisas burocráticas, ele deu uma aceleração, mas não deu tempo de concluir tudo. Muitas coisas começarão a serem concluídas agora, para ele colocar grandes milagres nas suas mãos. Mas tem milagre que você não vai ver, porque são portas maiores, coisas que você nem imagina que ele vai fazer, para que você venha ter vitória nos outros meses. Então não se revolte com Deus se o cenário não for da maneira como você quer. Porque o que ele tem para te entregar é muito maior do que o que você tem pedido em oração. Se você tiver sabedoria, você vai caminhar aí ao longo dos meses, obtendo as tuas vitórias. Se você ficar na rebeldia, você vai ficar estagnado no meio do caminho. Então confia no que Deus está fazendo. Eu falo pela minha vida, irmãos. Porque toda palavra que Deus lança na minha história, eu guardo. Eu aceito e guardo. Tem hora que eu não entendo. Daqui a pouco eu começo a entender o que ele está fazendo. Então Deus manda dizer para você que até em termos de justiça, esse vai ser o mês mais importante do ano, ao qual ele vai entrar com grande reboliço. Ele vai visitar o arraial do teu inimigo para fazer grandes coisas que vão te favorecer ao longo dos meses que estão por vir. E ele vai visitar também o seu arraial para operar grandes milagres. Então não descarte as promessas de Deus. Tenha paciência diante do processo. Tenha sabedoria. Porque para Deus tirar aquele povo lá do Egito, ele teve que lançar 10 pragas naquele lugar. Ele teve que operar ali várias situações sobrenaturais, se manifestar de várias formas, para ele poder chegar com uma grande justiça e libertar aquele povo do cativeiro. Então ele teve que montar situações para dar livramento para o povo. Essa parte que eu li para vocês aqui, desse versículo que eu li, fala sobre a Páscoa. Então tem todo um ritual que o povo tinha que fazer, pegar um animalzinho, matar aquele animal, não podia comer ele cozido.
não podia comer aquela carne crua, tinha que ser assado, tinha que comer rápido, tinha que passar nas portas, deixar a marca do sangue, porque ia vir todo um processo de justiça de Deus ali naquele momento, que ele ia matar os primogênitos, tanto dos animais quanto os filhos dos egípcios, e Deus pediu que marcassem as portas para que ele não atingisse o próprio povo. Então ele dá todo um processo e o povo obedece direitinho, faz do jeitinho que Deus pediu, para que ele pudesse executar a justiça dele ali. Então tem hora que a gente não entende o processo, ele manda você obedecer, tem hora que você fica preso num cativeiro, você quer sair do lugar que você está, você quer fazer determinadas coisas, ele manda você aguardar, porque ele também está dando livramento para a gente. Porque os demônios vieram para matar, roubar e destruir, e eles querem que você desista. Eles não querem que você receba aquilo que é seu por direito. Porque enquanto você abre mão das tuas promessas, dos teus milagres, Satanás traz aqueles que gostam de servi-lo para usufruir das tuas bênçãos. Todas as vezes que você abre mão do teu milagre, da tua bênção, Satanás vai lá e traz um adepto dele para usufruir daquilo que era seu. Então a gente precisa ter sabedoria com Deus e entender que o milagre é uma manifestação sobrenatural que acontece na nossa história para que o nome de Deus seja glorificado. Então você vai ter inúmeros testemunhos, você vai ter várias histórias, experiências com Deus para contar diante de todo o processo que você está vivendo. Então tem hora que você não vai ver muita coisa, mas não significa que ele não esteja vendo. Então ele manda entregar essa palavra para você acalmar, entender que ele está trabalhando e que esse primeiro mês vai ser o mês principal do seu ano. Durante esse mês ele vai estar fazendo coisas sobrenaturais para que você venha colher vários frutos ao longo dos outros meses que estão por vir. Então tenha sabedoria durante todo esse processo com Deus. Guarde essa profecia com você. Guarde ela no teu coração. Deixa Deus concluir o que ele tem que concluir na sua história, confiando que ele está fazendo. Porque tem coisas aí que ele vai fazer na sua história que você nem pediu. A estrutura que ele vai trazer para a tua vida, ele precisa colocar muita coisa no lugar. Ele não pode fazer as coisas de qualquer jeito, irmãos. Ele não pode. O ser humano, ele tem um coração ruim. Um coração que está voltado para Deus, um coração obediente ao Senhor, é uma pessoa que vai ser bênção na sua vida. São os anjos que Deus levanta nessa terra. Mas existem pessoas que não têm coração voltado para Deus. E na primeira oportunidade que tiver, o primeiro sentimento de inveja que aflorar na mente dessa pessoa, ela vai fazer de tudo para que você não venha tomar posse daquilo que te pertence. Mas a inveja breca. Deus não breca, mas atrapalha o nosso processo. Atrapalha a nossa vida. Deus dá livramento? Dá. Mas dependendo do grau da inveja, dependendo da quantidade de demônios que existem naquela pessoa, você sabe que uma pessoa com inveja, ela corre o risco até de matar outra pessoa. Então Deus vai dando livramento. Ele vai tirando muitas coisas. Por isso que ele fez uma limpa no ano passado. Teve muitas pessoas que passaram por isso. Afastou muitas pessoas da sua história. Ele mudou praticamente todo o seu ciclo de amizade. Restou aí 1 ou 2. Alguns. O resto tirou tudo. Você não conseguiu mais conviver, você não consegue encontrar, sabe? A pessoa pode até tentar entrar em contato com você que ela não consegue, porque Deus está te dando livramento. Por que ele está fazendo isso? Porque você está entrando em um processo novo com Deus, onde você vai viver milagres e sobrenaturais, onde ele vai colocar você em contato com pessoas novas, num cenário novo. Então deixa Deus conduzir, mesmo que você não entenda. Todas as vezes que ele falar, estou operando milagre durante essa semana, que você não estiver vendo nada, confia no que Deus está fazendo, porque ele está indo em lugares que você não pode ir, movimentando determinadas coisas para poder colocar vitória nas suas mãos. E aí, na hora que você começa a duvidar, ele não te entrega. Na hora que você começa a confrontar o que ele está fazendo na sua vida, aí você não recebe o milagre. Então você tem que deixar Deus agir. Acalma o teu coração, porque Deus está no controle de tudo. Deus não abandona o seu povo, de forma alguma. Só que a maneira de Deus agir é de um jeito que muitas vezes a gente não entende. Se você tiver uma compreensão mínima do jeito como ele trabalha, você acalma um pouco mais diante do cenário que você enfrenta.
E ele sabe da exaustão que você tá. Ele sabe do cansaço que você se encontra. Ele sabe de tudo que você passou. Ele não perdeu o controle da sua história. Só que o que ele está trazendo para você é qualidade de vida, é estabilidade, é independência. Ele está trazendo aí capacidade para você. Ele está restituindo na sua história o que foi roubado. Você passou anos para construir muitas coisas na sua vida. Ou talvez os teus pais tenham construído muitas coisas na sua vida, ao longo da vida, que foi para deixar para você como herança. E isso foi arrancado da sua história, você não teve nem tempo para usufruir isso. Mas Deus tem capacidade para restituir de uma outra forma. Mas ele precisa capacitar você. Porque quem construiu foi o seu pai, foi a sua mãe. Não foi você. Então a administração e a energia do dinheiro estava exatamente ali com seu pai e com a sua mãe. Aí quando chegou na sua mão, você perdeu tudo. Então o que Deus tem que fazer agora? Trazer essa energia do dinheiro novamente para sua vida, da prosperidade para sua história, preparar você para uma administração que você não entende, te ensinar uma construção que você não sabe como que é, porque você estava herdando de quem trabalhou e quem tinha energia ali era o seu pai e a sua mãe. Isso acontece muito. Então ele precisa quebrar essa maldição, esses bloqueios que existem em você, para que você venha receber toda a prosperidade que ele tem para colocar nas suas mãos. Então são processos. Casamento é a mesma coisa. Às vezes você tinha um pai e uma mãe que viviam super bem, era um casal maravilhoso. Construíram coisas maravilhosas, tiveram você e tal. Quando chegou a sua hora, a sua vida sentimental ficou bloqueada. Então não houve talvez ensinamento. Você viu, mas não houve direcionamento. Não teve um trabalho ali, sabe, no seu psicológico. Não houve ali, sabe, é como se ligasse uma chavinha e você almejasse aquilo. É como se aquilo ali passasse de uma forma normal para você e na hora que você atingiu uma determinada idade, você falou, poxa vida, minha mãe e meu pai viviam tão bem, né? Por que meus pais viveram daquele jeito e eu vivo desse jeito? Então existem alguns bloqueios em você que precisa ser desbloqueado. Demônios que estão travando a tua vida para que você não venha receber aquilo que seus pais viveram. Então Jesus precisa chegar e trabalhar tudo isso na sua vida. Então ele precisa moldar o seu caráter. Às vezes você não tem o gênio que sua mãe tinha. Às vezes você não tem também, sabe, o temperamento que seu pai tinha. Às vezes você não tinha e não tem ainda a sabedoria que seus pais tinham lá atrás para poder lidar um com o outro. E Deus precisa te ensinar isso. Então existem vários fatos, vários fatores que envolvem várias coisas na nossa história que Jesus precisa chegar e trabalhar na nossa vida. Não é feito de qualquer jeito e a gente muitas vezes não entende o processo. Então acalma, porque Deus manda dizer para você, o principal mês desse ano na sua vida, no trabalhar de Deus, é agora. Então você precisa confiar que esse mês vai ser o mês principal durante todo o processo que você vai passar ao longo do ano. Então, durante esse período, Deus vai estar trabalhando coisas sobrenaturais dentro de você, no seu cenário, fora. Tem coisas que você vai ver já o agir de Deus, tem coisas que você não vai avistar por enquanto. Você só vai conseguir entender à medida que os meses forem avançando na sua vida. E daqui a pouco você vai estar de posse de vitória. Então confia no que Deus está fazendo na sua história e deixa Deus trabalhar. Porque tem coisas, irmãos, no plano espiritual que por mais que a gente estude, por mais que a gente busque visão em Deus, por mais que Deus nos ensine, tem coisas que a gente não domina. Nós somos limitados. E nós precisamos confiar naquilo que Deus está fazendo na nossa história. Tem hora que bate uma revolta? Bate. Tem hora que assusta porque a idade está chegando e você não vê muitas coisas, mas nós precisamos exercer a nossa fé e confiar em Deus. Então Deus manda dizer para você, estou trabalhando a teu favor, vou fazer grandes coisas, é um ano de conquista e Ele precisa operar grandes milagres na sua vida e Ele vai fazer exatamente nesse primeiro mês, que vai ser o principal mês para que você venha obter grandes vitórias ao longo do ano. Então toma posse da palavra. Acredite nisso que Deus está mandando te entregar. Se você não acreditar e achar que é só mais uma história, que Deus te abençoe de algum jeito. Aí é com você e Deus. Eu não tenho culpa disso. Estou aqui só para entregar a mensagem. Eu já tomei posse.
Porque tudo aquilo que eu prego vem para mim primeiro. Então eu já tomei posse da palavra. E eu sei que ele trabalha assim. Teve coisas do ano passado que ele não conseguiu concluir até a virada do ano. E ele ainda falou para mim, falou, tem coisas que eu vou começar a fazer na virada, quando passar a virada, eu vou concluir determinadas coisas que eu mandei você fazer agora, porque não vai dar tempo, eu não vou mexer com isso agora e você vai aguardar. Então, eu tenho que esperar esse processo e confiar que Deus vai me dar vitória. Então, tem pessoas aqui que passaram pelo mesmo processo que eu passei. Você ficou numa correria no final do ano com determinadas coisas, que era para ter sido concluída, mas houve vários impedimentos, porque chegaram as datas festivas, vieram várias situações, bloquearam, existe todo um sistema que a gente vive. As pessoas entram de férias, viajam, tem vários bloqueios, que Deus vai agora terminar de concluir o que ele começou lá atrás. E ele manda dizer para você, quando você chegar, vai estar tudo concluído, vai estar tudo fácil, vai já estar tudo pronto. Porque ele vai chegar, ele vai operar o impossível, ele vai fazer o sobrenatural para que o nome dele seja glorificado. Então deixa Deus agir da maneira dele, que daqui a pouco você vai estar de posse de vitória. E aquilo que você tanto sonha vai estar nas suas mãos. Mas você tem que aprender a aceitar o processo. Entender o processo de Deus. Que às vezes é difícil, mas nós precisamos nos esforçar também, irmãos. É que nem um cálculo matemático na escola. Você não está entendendo o cálculo, mas se você não se esforçar, como que você vai aprender a fazer aquele cálculo matemático? Você vai ter que estudar aquilo ali. A Bíblia é a mesma coisa. Ela não pode ficar fechada. Ela tem que estar aberta, ela tem que ser refletida, ela tem que ser estudada, ela tem que ser lida. E você tem que orar, você tem que buscar. Você tem que buscar entendimento em Deus para que você consiga compreender o processo que você está passando. Porque tem hora que enlouquece. Você está num cenário que você não está feliz nele. Você está num cenário que está incompleto. Você está num cenário que está te sufocando. E você precisa do apoio de Deus. Como que você vai fazer isso? Orando, buscando a orientação nele, pedindo para que ele te mostre o que ele está fazendo. Se ele não te mostrar 100%, ele vai te orientar de um jeito que você venha ter paz para poder esperar o processo. Então aguarda. Às vezes você quer um casamento, Deus está falando com alguém aqui que você tem pouca idade, mas você quer casar, você quer ter sua família. E Deus manda dizer para você, ele está preparando estudos para você agora. Não é que ele não vai trazer a pessoa, ele vai fazer o que ele te prometeu, mas ele está abrindo portas para que você venha estudar, porque tem determinadas coisas que se ele não fizer para você agora, você vai entrar num casamento e você vai se tornar uma pessoa frustrada, porque você não vai conseguir concluir o que ele tem para concluir na sua vida agora, porque o casamento requer responsabilidade, você vai ter que ter uma vida conjugal, você vai ter que andar em comum com o seu marido, você vai ter filhos, e aí tem coisas que você não vai conseguir concluir. E ele tem propósito com esses cursos, com essas possibilidades de estudos que ele vai te dar agora, diante do que está por vir lá na frente. Então tem hora que a gente quer atropelar processo na nossa vida, que é processo de evolução. Se você souber esperar em Deus, as coisas melhoram. Tem hora que você quer casar no momento em que Deus quer preparar você para que você venha ter uma independência financeira e que você venha ter uma estabilidade em determinadas áreas da sua vida, para depois te dar o casamento. Mas aí você insiste, você quer casar antes do tempo. E toda fruta antes do tempo é ruim de se comer. Ela tá verde, ela tá dura. Então é complicado. Nós temos que esperar sempre os processos de Deus na nossa história, porque ele sabe o momento certo de fazer determinadas coisas na nossa vida. Às vezes você está cursando uma faculdade, você quer abandonar a faculdade para casar e Deus quer que você tenha seu diploma. Porque você vai ficar pulando fases, interrompendo fases na sua vida. Daqui a pouco esse diploma vai fazer falta para você lá na frente. Então ele quer que você termine a sua faculdade, que você espere, que você esteja com o seu diploma na mão, para daqui a pouco ele preparar o casamento para você. Para que dentro de um propósito, quando ele unir você com a pessoa certa, você venha ter a sua profissão, ou que você venha trabalhar junto com o teu marido, mas que você tenha um conhecimento, que você tenha um diploma, para que Deus possa abrir outras possibilidades para você. Então deixa Deus conduzir, sabe, a sua vida, porque ele sabe o que está fazendo. Ele tem um momento certo para fazer as coisas da nossa história. Ele tem, sabe, o tempo correto para entregar as coisas nas nossas mãos.
E tem hora que a gente quer atropelar esse tempo, a gente quer receber as coisas logo. Então não faça nada precipitado, mas guarde essa profecia no seu coração. Esse vai ser o principal mês do ano. Então eu aconselho você a exercer o máximo de fé que você tem agora, confiar em tudo que ele está fazendo. Ele vai operar grandes milagres nesses dias. Você não está vendo nada, mas é um processo que você vai viver nos próximos meses que estão por vir, e você vai ver que Deus trabalhou nesse mês para que você obtivesse vitória lá na frente. Então confia no que Deus está fazendo na sua história, para que você venha comer do melhor dessa terra. E entender sempre que os milagres é tudo aquilo que é sobrenatural, que foge do poder humano, que foge do meio em que você está. É algo que vem de Deus para que ele seja glorificado na nossa história. Então, é o manifestar da glória de Deus sobre a nossa vida. É o sobrenatural de Deus. É o manifestar muitas vezes da graça de Deus, que é um favor imerecido na nossa história, para que ele possa ser glorificado diante do testemunho que ele está nos dando. Então confia naquilo que ele está fazendo na sua vida e descansa no Senhor. Ele manda dizer para você: eu estou operando grandes milagres por esses dias e durante esse mês eu vou fazer uma grande obra, porque vai ser o principal mês do ano, que lá na frente você vai entender. Eu vou orar para você agora e você vai pensar em Jesus, já com seu coração agradecido. Pai, nós agradecemos por esse ano de conquista que o Senhor está trazendo para a nossa história, para a vida do teu povo. Que o Senhor venha dar sabedoria para o teu povo, esperar todo o teu processo. Nós pedimos também, Pai, diante de tudo aquilo que nós temos para receber, que o Senhor acelere esse processo. Tem pessoas aqui cansadas, muitos anos de espera, mas que o Senhor venha, Pai, operar o impossível, o sobrenatural, para que o teu nome seja glorificado na nossa história. Nos dê testemunhos. Faça, Senhor, com que a gente venha viver situações sobrenaturais com o Senhor. Faça com que a gente venha ter experiências pessoais com o Senhor, para que nós possamos fortalecer a nossa fé, sermos um canal de bênção na vida dos nossos irmãos, que o Senhor venha nos prosperar nessa terra de uma forma sobrenatural, mostrando que o Senhor é conosco. Nós agradecemos ao Senhor no nome de Jesus por tudo que está por vir, confiamos no seu agir, aceitamos esse mês como o principal mês do ano na nossa história, sabendo que o Senhor está operando grandes milagres e que muitas coisas que o Senhor está fazendo é para trazer uma reviravolta na nossa história, para revolucionar o nosso cenário. E nós agradecemos no nome de Jesus. Guarde essa palavra aí no teu coração. Irmãos, estou extremamente cansada e atropelando na palavra, eu peço perdão aos irmãos. Mas guarda aí essa palavra no teu coração, descansa. Agora você entendeu como que é o processo? Agora para de ficar neurótico, para de neura, porque essa rebeldia não vai levar você a lugar algum. Aprenda a esperar. Todas as vezes que Deus falar, estou trazendo bênçãos para você durante a semana. Se você não recebeu, você espera, porque Ele está montando situações para colocar alguma coisa na sua mão. Se Ele chegar para você e falar, olha, vou fazer milagre na sua vida durante a semana, talvez você não receba de imediato, mas o milagre foi feito. Daqui a pouco você vai entender o que Ele fez durante aquela semana, para que você venha obter vitória. E aí as coisas começam a ser colocadas no lugar. Quando ele chega para você e fala assim, estou colocando as coisas no lugar. Ele já operou milagre. Ele já criou várias bênçãos para te entregar. Aí ele começa a colocar as peças no lugar e aí você começa a receber determinadas coisas. E aí você começa a ver que seu cenário está começando a ter formato, que as coisas estão começando a acontecer na sua história. Você pode observar que chega um determinado momento que ele fala, estou trazendo bênção, estou criando possibilidades, estou abrindo portas, estou operando um grande milagre, que tem hora que você nem vê. Aí chega uma hora que ele fala para você assim, ele manda entregar para você. Estou colocando as coisas no lugar. Aí você começa a ver que chega a bênção, chega a providência. Quando você vê documento já foi assinado, já ganhou causa, recebeu o telefonema, ele começa a colocar as coisas no lugar. E tudo aquilo que te trazia transtorno e dor de cabeça já não existe mais. Fica tudo no passado. Porque ele te traz toda uma nova estrutura quando ele começa a colocar as coisas no lugar.
Então descansa que quando ele lança profecias na nossa vida, se você não tiver sabedoria, se você não tiver entendimento, você desiste da sua vida com Deus. Uma coisa é você receber uma profetada, ou de repente você receber uma falsa profecia, uma visão aí que um falso profeta está te dando. Aquilo ali não vai acontecer na sua história. Mas tem hora que ele fala, o Espírito Santo ele dá a confirmação para a gente. A gente sabe que é para a gente aquilo, a gente sente. Aí você pode aguardar que está vindo coisas boas para você. Ele está montando situações que daqui a pouco vai chegar aí, sabe, todo o conhecimento e vai vir nas tuas mãos tudo que ele está fazendo. Tem hora que ele chega para você, ele me usa muito nesse sentido. Vou tirar algumas coisas do lugar durante essa semana para mostrar que eu sou na sua vida. O que ele vai fazer? Ele vai fazer você entrar em determinados lugares porque ele quer que determinadas pessoas olhem você. Ele vai fazer conexões com você durante a semana porque ele tem um propósito lá no futuro. Ele vai fazer você entrar em determinados lugares e ver determinadas coisas que você não sabe nem o porquê que você está entrando ali. Mas daqui a pouco você vai entender. Então ele vai mudando a sua rotina para que você venha ter vitória lá na frente. Mas ele avisa antes. Então ele faz toda uma movimentação que de imediato você talvez não obtenha uma grande vitória, mas são movimentações que precisam ser feitas para que ele possa colocar um grande milagre na sua mão lá na frente. Então ele faz muito isso conosco. Então tenha sabedoria diante de tudo aquilo que você recebe. Se você tiver sabedoria, se você aceitar aquilo que ele está te entregando e confiar, você vai comer do melhor dessa terra. Você vai ver libertação, você vai ver transformação, você vai ver cura. Você vai ver restituição. Quando ele fala que está visitando suas contas bancárias, ele já está montando situações para você ser abençoado. Quando ele fala que vai trazer a providência na sua mão, você pode aguardar. Então, quando você acredita sem duvidar, aguarda porque está chegando. Se ele chegar para você e te dar uma data, e naquela data não acontecer da maneira como você esperou, aguarda, porque às vezes naquela data não está vindo nas tuas mãos, mas ele já está naquela data preparando alguém ou alguma situação para colocar nas tuas mãos daqui uns dias, daqui umas horas. Tem profecia que ele fala, que ele lança na minha vida e na sua vida, que ele vai fazer daqui a 2 meses. Mas ele já prepara você dias antes de você ser surpreendido por ele, antes de você receber aquilo que ele falou. Então, confia no que Deus está te falando, sem desespero, como o povo antigo andava, como os discípulos de Deus também andavam. Eles não entendiam, não sabiam a hora. Ele falou que ele ia ser morto, que ia ressuscitar no 3º dia. Ninguém acreditou. Depois eles foram surpreendidos, porque Jesus apareceu, ressuscitado. Ele se apresentou para todos os apóstolos. Então aquilo que ele falou aconteceu. Ele falou que ele ia subir e ficar ao lado direito do Pai, mas que ele ia mandar um Consolador, que era para eles aguardarem, que era o Espírito Santo de Deus que vinha. Então, eles não sabiam a data, não sabiam o dia, mas confiaram na palavra do Senhor. E as coisas foram acontecendo. Então, nós precisamos absorver a palavra, deixar viva no nosso coração e deixar Deus montar situações na nossa vida, senão a gente não vive milagres com Ele. Eu falo pela minha vida com Ele, irmãos. Eu falo pela história que eu tenho, que eu gosto de falar do meu testemunho. Então faça isso que você vai ver a sua vida mudar. Sem rebeldia. E todas as vezes que Satanás entrar, se andar, trouxer obstáculo diante do processo, não desanime. Porque Deus não vai voltar atrás naquilo que ele decretou. Mas ele vai tirar os demônios, ele vai montar situações, ele vai mudar as circunstâncias para que você venha obter vitória. Porque ele não vai voltar atrás na palavra dele, ele não vai deixar você no prejuízo. Então não tenha medo de nada. E deixa Deus concluir o que ele tem para concluir. Guarda essa palavra aí no seu coração, porque ele vai, assim, te surpreender durante esses dias, porque esse mês é o principal mês do ano. É o mês que Deus vai trabalhar de uma forma sobrenatural para colocar nas tuas mãos grandes vitórias que estão para chegar durante o ano. Então guarda essa palavra aí no teu coração. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.